Bom dia, irmãos. Vamos começar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por podermos estar na Tua casa para estudar a Tua palavra. Pedimos a Tua ajuda, que o Senhor ilumine as nossas mentes, nosso coração, para podermos, ó Deus, absorver, podermos apreender, Senhor, esse conteúdo e também usarmos, Senhor, o conhecimento para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, continua conosco e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 tem sido um texto que a gente tem usado como norte para esse estudo que a gente está fazendo. Obrigado, cara. Versículo 15 até o versículo 17. Estamos transmitindo, Sérgio? Estamos? Legal. Dá bom dia também para o pessoal que está nos assistindo aí pela internet. Efésios capítulo 5, do 15 ao 17, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Uma palavra que eu gostaria de destacar aqui, no verso 15, é o prudentemente. Não sei se tem essa palavra na sua versão. Prudentemente. Essa ideia de você ver de prudentemente, olha com prudência. Essa palavra é uma palavra, quando eu ouço essa palavra, me lembra muito do livro de Provérbios. Lá tem a figura do prudente, né? Da pessoa que age com sabedoria, da pessoa que quer viver de uma forma correta, usando o bom senso. O que nós estamos estudando, essas são 10 conceitos importantes sobre o uso do tempo. Pode parecer uma coisa meio técnica, mas tem a ver, está ligado com essa ideia de usar o tempo com sabedoria. É o tempo que nós temos. E o nosso tempo ele já está determinado. Se você olhar lá em Mateus, capítulo 6, ele está determinado para Deus, obviamente, ele sabe. Mateus capítulo 6. Versículo 27, ele está usando isso como argumento, essa verdade como argumento, por que a gente não deve andar ansioso, preocupado. Lógico que aqui eu gosto dessa diferença entre você andar com prudência e você andar com ansiedade. Andar com prudência é uma coisa, tomar alguns cuidados é importante, mas esse cuidado não pode se tornar uma ansiedade. Ele vai falar sobre isso. Lá no versículo 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Vocês não valem muito mais do que as aves? E aqui o versículo 27, ele vai falar um pouquinho sobre a questão do tempo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado era aquela medida, né, que era do cotovelo à ponta do dedo, né? Quem pode acrescentar isso aqui à medida do tempo que você tem? Ninguém. O tempo, Deus sabe qual é. Quem determina o tempo de vida é o Senhor, né? E a nossa ansiedade, por mais que o pessoal às vezes acredite, ela não faz a gente viver mais, né?
O ansioso, principalmente o pessoal que tem aí uma série de síndromes, inclusive a do pânico, acha que o cuidado que ele tem a respeito dessas coisas é o que está mantendo a vida dele. E o Senhor está dizendo, olha, cara, não é isso que mantém a sua vida. É o Senhor que mantém a sua vida. Você não vai viver mais por ser ansioso. Então, quando a gente estuda esses princípios sobre administração do tempo, a gente está pensando, a gente quer remir o tempo, comprar de volta o tempo que a gente jogou fora, não é essa a ideia? A gente quer ser mais eficiente no tempo que Deus nos dá. Nós não vamos conseguir mais tempo, o tempo que a gente tem é esse, e pensando num dia, o tempo que a gente tem é 24 horas, todo mundo. Não dá para ter estender o tempo. Então, o que a gente tem que fazer durante essas 24 horas. E o problema é que o pessoal que não é eficiente vai invadindo o tempo que era para estar fazendo outras coisas. Faz sentido? E aqui de novo, muito do que Satanás quer que a gente use o tempo é simplesmente para a gente investir naquilo que é passageiro. Ele quer que a gente use o nosso tempo para investir na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Ele não quer que a gente tenha tempo para fazer aquilo que o Salmo 1 fala. Olha, medita na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Não, ele quer que de dia e de noite você pense no dinheiro, no sustento da sua família, como você vai ter mais. É isso que ele quer. E é nesse giro que a gente não pode entrar. Então, a ideia de estar compartilhando com os irmãos esses conceitos, eles são ideias para que a gente possa usar melhor o tempo. E usando melhor o tempo, para que a gente possa ter tempo para fazer aquilo que é importante. Na semana passada eu não consegui demonstrar, não sei se o microfone vai pegar, o pessoal da internet assistir. Existe 4... Vou fazer desse lado aqui. Existem 4 tipos de tarefa, tá? Aquelas que são não urgentes, e as não importantes. Obrigado. As não urgentes e as não importantes. Agora que vai ser maneiro. Graças a Deus pela chuva, a gente precisava dela. Não urgentes e não importantes. Agora, existem aquelas que são importantes e existem outras que são urgentes. Parece que algumas tarefas, aquelas que valem a pena na vida, aquelas que vão trazer dividendos para o futuro, aquelas que são investimentos eternos. Lembra que 3 coisas são eternas? Que começa com a letra P, você lembra? Eu estou ouvindo. Quem que falou? Você, Claudete? Pode falar que está certo. Cara, eu estou ficando gaga. Oi? Primeiro, a pessoa de Deus. Foi isso que você falou, não foi? Pessoa de Deus. Qualquer investimento que você faz na pessoa de Deus é um investimento eterno. Quanto você quer mais buscar a pessoa dele, ter um relacionamento mais íntimo com ele, conhecer mais do Senhor, saber do que ele gosta, do que ele não gosta, obedecer ele, é um investimento na pessoa de Deus, é eterno isso. Segundo, o que a Claudete falou, palavra de Deus, investimento na palavra de Deus. Antes de ir para o seminário, a minha área era
Processamento de dados, né, tecnologia da informação, essa área aí, análise de sistemas. Tiago sabe disso, cada mês lança-se uma linguagem nova, se lança um tipo de programa novo, e aí aquele livro que você comprou já não vale. Aí você tem que comprar outra versão. Eu lembro que na minha época, uma linguagem de programação muito conhecida era o Clipper. O nome da linguagem era Clipper. Aí eu comprei um livro grossão, assim, com todos os comandos do Clipper. Gastei R$70 naquela época que não era real, era o RV. O RV, né? Lembra disso? Era 70 Pô, era uma grana, cara. Aí beleza, comprei o livro, comecei, daqui a pouco eu volto passo em frente lá, comprei a versão 5.0, ó, 5.0. Quando eu passo lá em frente, saiu o livro versão 5.1, mas uma semana depois. Poxa, aquele investimento não durou uma semana, cara, já estava desatualizado. Agora imagina o investimento na palavra de Deus, isso que a gente está estudando, vai passar? Nunca vai passar. Isaías já fala, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Isso é muito bom, né? Porque isso que a gente está aprendendo, pode guardar isso na sua cabeça, que você vai usar isso para o resto de toda a eternidade. Então o investimento eterno é na palavra de Deus. E o último é no povo de Deus. Esse investimento é eterno também, investimento nas pessoas que são de Deus. Por quê? Porque o investimento que eu estou fazendo com vocês, ele vai durar a eternidade toda. Uma palavra, um gesto, uma ajuda, um conselho, né? Esse relacionamento de intimidade, de amizade, a gente vai durar a eternidade toda. Por isso também que às vezes eu fico pensando, tantas igrejas aí onde há esse semear da discórdia e onde às vezes a questão não é tratada, isso é uma bobeira tão grande, porque a gente vai passar a eternidade junto. Já começa logo a viver bem, começa logo aceitando consertar o caráter, aceitando exortação, começa logo, porque a eternidade toda a gente vai estar junto, né? Então, os investimentos importantes estão ligados na nossa vida, eles devem estar aqui, ó. Esses também são investimentos. Os investimentos eternos, eles são aqui. E para nós, o problema é que eles nunca se tornam urgentes. Quase nunca. Esse é um problema. Sabe por quê? Porque muitos de nós, pensando no brasileiro em geral, ele gosta quando as coisas caem aqui na urgência. Quando eles deixam de ser importantes e eles passam a ser urgentes. Por exemplo, pagar a conta de telefone. Você recebe a conta, vamos supor que você recebeu dentro do prazo. A conta de telefone você tem que pagar no dia 10 e você recebe ela no dia 5. Aí você recebe no dia 5. Aquilo é importante ou urgente? Pagar a conta de luz é importante? E se você não pagar, o que acontece? Vão cortar, né? É legal ter geladeira funcionando, poder assistir a televisão quando chega do trabalho, nesse dia de frio tomar um banho quente, né? Se tu não tiver luz, então a energia elétrica é importante? É importante. Carregar o celular, né? Aí até o dia 10, até o dia 9 ali, aquilo é importante. Mas quando chega no dia 10, que é a maioria, né? Espera, ele não é só importante, ele passou a ser urgente. Aí vamos supor que existe alguma coisa, e detalhe, isso tudo aqui a gente faz no mesmo dia, que tem quantas horas? 24 horas, tá? Então imagina, tem gente que vai pensar assim, olha, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que ir no banco, mas agora eu precisava ter meu tempo devocional. Aí você pensa assim, não, eu tenho que escolher, ou eu faço
pessoal faz. Não vou fazer devocional. Não vou fazer aquilo que é importante para poder cumprir o que é urgente. Entendeu? Só que isso, pessoal, eu estou dando um exemplo pequeno. Às vezes tem tantas outras coisas que o pessoal vai pondo, né? E às vezes não é só o tempo devocional. Tem gente que faz isso em relação a vir na igreja. Domingo de manhã é dia para ir para a igreja. Ah, mas eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar o meu carro, eu tenho que assistir o jogo, eu tenho que fazer alguma coisa e aí eu tiro daquilo que é importante e aí eu ponho naquilo que é urgente e aí eu deixo de fazer aquilo que é importante. E outro problema também, fez sentido, pessoal, essas inversões assim? Outra coisa também, pessoal, é quando você não deixa de fazer alguma coisa importante para fazer alguma coisa urgente. O problema é quando você está realizando alguma coisa que nem é urgente nem é importante. Então, por exemplo, nosso adolescente lá tem um trabalho para fazer da escola. E aí ele não pensa assim, ou eu vou estudar a Bíblia, ou eu vou fazer o trabalho. Ele pensa assim, ou eu vou jogar videogame, ou eu vou fazer o trabalho da escola. Só que jogar videogame a gente colocaria em que parte aí? Não importante, não urgente, né? Só que por causa disso, aquilo que não é importante eu coloquei aqui, ó. O que não é urgente eu coloquei aqui. E aquilo que é realmente importante, que é o meu trabalho, que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer, eu não faço. E aí o que acontece? Isso eu já vi acontecer também. Domingo de manhã, vamos para a igreja. Mãe, amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Cara, mas você andou de bicicleta, você viu televisão, você jogou videogame, você deixou para amanhã o trabalho que você tem que entregar? Então eu não vou na igreja de manhã para fazer o trabalho. Vocês já viram isso acontecer? Eu já vi. Percebe o problema? Eu sacrifiquei o que é importante, eu não fiz, ou eu transformei aquilo numa coisa urgente, porque na hora de eu executar alguma coisa, eu fiz o que era não importante ou o que era não urgente. Tudo bem, pessoal? E aí a ideia é a seguinte: não sacrifique aquilo que é importante para atender suas urgências. Não permita, e esse é o problema que o brasileiro gosta de viver, sempre executando urgência. O ideal de Deus para nós, pessoal, é que a nossa vida seja vivida aqui, ó. Que as minhas 24 horas sejam usadas apenas para eu fazer aquilo que é importante. Tudo bem? É interessante que na própria criação, a gente já viu isso. Na própria criação, Deus ele quis usar, ele fez um cronograma diário. Lembra? Vocês lembram disso? Lá em Gênesis. Muito do que Deus fez, que está registrado, ele não fez por causa dele, ele fez por causa da gente. Por exemplo, o sétimo dia, ele fez para ele. Jesus até falou assim: o sábado não foi feito, o homem não foi feito o sábado, o sábado não foi feito para o homem. Deus quis dar esse dia para descansar. Mas é interessante que durante o dia também o Senhor não foi 24 horas. Olha lá. No verso 7 do capítulo 1 de Gênesis, verso 5, perdão. Haja luz, houve luz, né? Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Esse foi o trabalho do primeiro dia. Parou. E olha o que diz aqui no final do verso 5. Houve
tarde e manhã, o primeiro dia. Aí olha o verso 7. Fez Deus o firmamento, separação entre águas debaixo do firmamento, águas sobre o firmamento, e assim se fez. O verso 8, o resumo do dia. E chamou Deus o firmamento os céus. Houve manhã e tarde, o segundo dia. Verso 13. Deus fez a terra, produziu o réu. Verso 13. Tarde e manhã, o terceiro dia. Verso 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Verso 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Percebe que interessante? Tudo ali, verso 31. Viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. No sétimo dia, ele não fez, né? Ele usou o dia todo. Agora é interessante isso. Ele sempre trabalhou tarde de manhã, tarde de manhã, falta um pedaço. Né? Por que ele não usou a noite? Isso é muito interessante, essa observação. Por que ele só trabalhou amanhã e de tarde? Muito legal isso, né? Porque não é para a gente trabalhar o dia, as 24 horas do dia, né? Aqui vai ter um debate teológico entre basicamente o grego e o judeu, que o judeu vai, assim, é uma brincadeira essa história do debate, tá? Mas é que alguns vão dividir o dia em 3 pedaços, outros vão dividir o dia em 4 pedaços. A nossa cultura basicamente divide em 4, que é o que? Manhã, tarde, noite e madrugada. Vai dividir em períodos de 6 horas, tá? Basicamente, de 6 da manhã, meio-dia é manhã, meio-dia às 6 da tarde é tarde, de 6 à meia-noite é noite, de meia-noite às 6 da manhã é madrugada. Basicamente é assim, tá? Como é que alguns dividem? Em períodos de 3 horas. Manhã, tarde, período de 8 horas, perdão. Tarde e noite. Então aqui vai ser amanhã. Ela se estende um pouco mais, né? À tarde ela vai ter 8 horas e à noite ela vai ter 8 horas. Alguns vão entender que ali o que está acontecendo é essa divisão aqui, ó. Hoje houve manhã, porque a palavra madrugada não aparece, né, no Antigo Testamento, né? A ideia então é de noite. E aí a noite vai ser desde o pôr do sol até o nascer do sol. Tudo bem? Essa vai ser a noite. Então me parece que está tendo uma divisão dessa. Houve manhã e tarde, Deus trabalhou, e de noite ele não trabalhou. Isso foi por causa dele ou por causa da gente? Porque aquela velha pergunta, se Deus quisesse fazer a criação toda, que ele fez em 6, quisesse fazer em 1, ele conseguia? Com certeza. Ele podia falar, aqui nessa parte da manhã, das 6 da manhã às 7 da manhã, eu vou fazer a luz, né? Depois eu vou determinar o fundamento, mais uma horinha, aí eu vou e faço a separação de água. Ele quis fazer isso durante tarde e manhã. E é interessante que os termos que são usados para a criação é o termo do trabalho. Verso 2 do capítulo 2. Alguém pode ler bem alto para mim? Também Deus, acabado o dia sétimo, a sua obra que tinha feito, descansou
Percebe a palavra obra, né? Ele usa o termo, olha, Deus trabalhou. Ele não estava... Muito interessante isso. No supermercado, alguma coisa assim, eu lembro que era sempre assim, ó, segura na mão, porque tem uma galera passando, segura na mão do seu pai, porque se tu se perde aqui. Não, era tranquilo. Naquele calçadão na frente do mercado não tinha nada, porque estava fechado. E aí, quando criança, a gente percebia, não, realmente o domingo é um dia diferente, separado, né? E a gente não vive mais numa sociedade que tem esse conceito, porque agora a criança, ela nasce, ela vê o domingo tudo acontecendo como todos os outros dias, então não há mais esse incutir na criança, essa diferença. Então nós temos que proteger as nossas crianças e incutir essa diferença. Por isso que o papai e a mamãe que vão trabalhar no domingo, demonstrando que o domingo não é um dia normal, que é um dia normal, eles estão ensinando uma lição satânica para o seu filho. Faz sentido? Eles estão dizendo, filho, o domingo é um dia como qualquer outro. Irmã. Na minha casa, meu marido não permitia que os filhos estudassem nem pudessem ter igreja domingo era filho do Senhor. Os dois passaram para a faculdade de medicina e engenharia, faculdade do governo. Olha, federal. Olha que benção. A irmã está dando aqui, a irmã Deise Marisa está dando testemunho, estou repetindo só para o pessoal da internet ouvir, que o nosso irmão Péricles, ele baixou uma lei lá importantíssima. Domingo não se estuda. E qual foi o resultado disso? Os 2 filhos passaram em faculdades públicas, separando o dia do Senhor, mas trabalhando, fazendo aquilo que é importante nos outros dias. Então, ó, vamos estudar durante os outros dias, porque no domingo a gente não vai estudar. E Deus honrou essa atitude, né? Então, às vezes o pai também ele fica, será que meus filhos vão ser bons alunos se eles não estudarem domingo? Vão. Inclusive, tem a ver com o conceito que nós vamos estudar hoje também. Só para uma recapitulaçãozinha, a gente aproveitar esse exemplo da irmã. A gente já viu que o primeiro conceito qual que é importante? Primeira palavrinha aí. Planejamento. Certo? Primeiro, planeje. Vou botar aqui do jeito que está. Planeje. Faça ali um programinha, faça ali um roteirozinho que você vai fazer no dia de hoje. Você vai no banco, tenta lembrar o que você precisa resolver no banco. No caso, algumas pessoas, não só a questão do banco, mas eu vou na cidade. Se for o meu caso, que mora um pouquinho mais longe, não dá para ficar aí voltando, né? Então, vou na cidade. O que eu preciso resolver na cidade? Isso. Planeje. Qual que é a segunda palavrinha aí? Segunda palavrinha, concentre. Isso. Aquela ideia também de, olha, eu tenho uma coisa difícil para fazer, eu vou fazer ela logo primeiro, vou me concentrar, porque aquilo que é difícil, é muito raro o momento que não dá certo se eu encaro com concentração aquilo. Tem um trabalho mais difícil, uma tarefa mais difícil, um exercício da escola mais difícil, faz ele primeiro. Aquela palavrinha aquilo que a gente viu na semana passada também, que tem a ver com o que a irmã compartilhou com a gente, é faça intervalos. Essa ideia, às vezes o intervalo vai ser de 15 minutos, né, durante o dia, às vezes vai ser um intervalo do almoço, é importante também, quando a gente volta com a cabeça mais
tomada, né? Mas não esqueci daquele intervalo também que a gente tem durante a semana, que é o intervalo de um dia de descanso. Né? Isso também faz parte, que foi o princípio que o irmão estava seguindo lá e colocou isso para os filhos. Ó, hoje não é dia da gente trabalhar, não é dia da gente estudar. Hoje é dia do Senhor, hoje é dia da gente pensar nas coisas dele. Hoje é um dia que nós vamos contemplar, vamos meditar, vamos aprender. É interessante esse conceito quando você estuda o dia do descanso. Isso não era o nome de um dia, isso era o conceito dele, né? Shabat, que significa descanso. Por isso que a gente não está ligado no nome. Tem que ser o sábado. A gente está ligado no dia. Se a igreja há 2000 anos separou o domingo para ser o dia do Senhor, esse vai ser o nosso Shabat, tá? E é interessante, o que eles faziam? Era o dia do descanso para eles poderem fazer uma santa assembleia. Que não era uma assembleia de negócios, era uma assembleia de Deus. Certo? Nesse ponto a gente é assembleiano também, nesse sentido, né? Não era assembleia de vamos definir aqui de condomínio, vamos definir aqui o que a gente vai fazer aqui. Não, era uma assembleia para pensar nas coisas de Deus, para a gente adorar a Deus, para a gente servir a Deus. Então, faça intervalos. Aí hoje a gente vai entrar com um conceito aí novo. Qual que é? Evite desordem. Pessoal, eu vou ler para o pessoal da internet poder ouvir o texto, porque eles não têm o texto, né? Só os irmãos. Diz assim: algumas pessoas têm um costume tem um constante amontoado de papéis em suas mesas e supõe que de alguma forma os assuntos mais importantes virão à tona. Na maioria das vezes, porém, a desordem impede a concentração e traz o sentimento de que está pelo pescoço de trabalho. E isso é verdade, tá? Então ela atrapalha um pouco aquela quantidade de papel em cima da mesa. Aqui talvez as irmãs possam pensar aquelas panelas assim desordenadas na cozinha, ou a pilha com prato, com copo, com resto de comida, tudo ali. Aí você olha, a primeira sensação que vem, a primeira a gente não pode contar porque é pecaminosa, né? Mas a segunda, né, ela é assim, caramba, cara, né? Assim, nossa, né? Coragem, Senhor, coragem, né? Sempre que sua mesa, sua casa, o seu trabalho estiver se tornando caótico, separe tempo para reorganizá-lo. Examine todos os papéis, use a cesta de lixo à vontade e divida-os por categoria: ação imediata, pouca prioridade, pendente, material de leitura. Basicamente, ele está querendo dividir mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Material de leitura. Não é importante nem urgente, né? Aqui. Coisa pendente, vou ter que resolver. Isso vai se tornar, né? Em algum momento isso vai se tornar importante. Então ele tenta dividir, pensando na casa também, né? A divisão das tarefas na casa também, né? Eu tenho que lavar o banheiro, tenho que lavar a louça, tenho que fazer comida, né? Aí você pensa, o que eu vou fazer primeiro?
Amélia, o que você faria primeiro? Você que é uma pessoa experiente nisso daí. Isso. Por quê? Como é que você vai fazer comida com aquela bagunça, né? Então, vamos entender prioridade aqui. Primeiro vamos arrumar a cozinha, aí depois eu faço a comida, aí enquanto o pessoal está comendo, eu vou lá e lavo o banheiro. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Tá? Então, o que eu fiz? O que você fez? Você planejou, certo? Você fez um roteiro aqui na minha... Ó, primeira coisa, eu tenho várias coisas para fazer, mas a primeira, mais importante, que eu vou concentrar meu esforço primeiro, arrumar a cozinha, para eu ter espaço para fazer a comida. Aí fiz a comida, aí eu posso atender. Porque assim, eu posso passar o dia sem lavar o banheiro, mas eu não posso passar o dia sem comer. Não é verdade? Então, e daqui a pouco, essa que hoje, agora é uma fominha, daqui a pouco vai ser o quê? Um querendo comer o dedo do outro, né? Oi? Então, e o banheiro não vai, então vai ficar para depois. Ele é importante? Mas não agora. Tá? Então vou pôr aqui no não importante. O importante é fazer a comida, mas eu vou atender a urgência que é arrumar a cozinha primeiro. Fez sentido, pessoal? Aí como é que tá? Então evitar a desordem. Aqui ele colocou ação imediata, que é urgente, pouca prioridade, no caso é importante, 3, pendente e material de leitura. Ponha o item de maior prioridade na lista do centro de sua mesa e guarde o resto. Lembre-se de que só pode pensar em uma coisa de cada vez e trabalhar em uma só tarefa de cada vez. Portanto, focalize toda a sua atenção naquilo que é mais importante. Uma nota final. Limpar a mesa completamente, ou pelo menos organizá-la todas as tardes, deve ser parte da rotina diária. Dará ao próximo dia um bom começo. É melhor, né? Tem muita irmã que faz isso também. Antes de dormir, vai lá dar aquele tapa na cozinha, dá aquela lavada na louça. Que aí no dia seguinte, quando for para tomar café, o copo está lá, a xícara está lá. Porque a pior coisa que você chega lá, acorda, tem que fazer o café. Tem que lavar o bolo, tem que lavar a xícara. Aí pronto, já tomou prioridade. Né? Porque antes de eu fazer café, eu tenho que lavar as coisas. Eu não posso botar o café num bulho sujo, numa garrafa térmica, um café velho, não adianta. Eu tenho que lavar as coisas. Né? Então, de novo, a questão da prioridade. Tá? E evite desordem. Seja numa bancada, né, de trabalho, ali na oficina, seja na academia. De vez em quando eu vejo pessoas lá pegando os pesos e botando de novo no ferrinho, né? Os alunos não fazem muito isso, né? Faz o exercício e vira para lá. O ferro ele se transporta sozinho, né? Então, mas isso é uma questão importante. Chega lá já está tudo lá, os ferros estão no lugar que tem que estar, as anilhas estão no lugar certo, as barras estão no lugar certo. Isso ajuda o trabalho também. Quem trabalha em escritório, que nem o meu caso, eu aprendi muito essa questão de pega tudo e põe no canto. Aí depois então você já liberou um espaço. Agora você pode pegar os papéis que você organizou, ver, esse aqui eu preciso trabalhar hoje, esse daqui eu vou trabalhar depois, esse daqui eu vou fazer depois. Isso é uma forma também de organizar. Aí terminou aquela tarefa, já vai, organiza tudo, põe lá de volta. Esse daqui eu recebi uma correspondência, vou fazer... Não, joga fora. Use sem moderação o lixo nesse sentido. Lógico, você não vai jogar documento fora, né? Tudo tem coisas... Em relação a jogar fora, deixa eu colocar aqui. Isso, esse é o ponto, né? Falar um pouquinho sobre jogar fora. Eu estou falando agora uma coisa para vocês que eu tive dificuldade em aprender. Eu não me considero um acumulador. Já viu isso? Tem os acumuladores, essa galera que nem consegue andar na casa da pessoa, né? Eu não sou um acumulador, mas eu tinha uma dificuldade
dificuldade em saber quando jogar fora as coisas, tá? E aí, foi lá no seminário o seu Davi Cox e a dona Mariana que me ensinaram isso, que existem coisas em 5 anos você deve guardar, existem coisas em 2 anos que você deve guardar, existem coisas de 1 ano que você deve guardar, tá? E tem coisas que você não pode jogar fora nunca, tipo escritura da casa, essas coisas assim, né? Nunca usei isso, mas jogar fora. Mas, apesar de que agora até as escrituras estão com prazo de validade, não tem um negócio desse, que o papel da escritura, pode ter cópia, mas não tem, a cópia ela tem uma validade, não tem isso também. Mas alguns documentos você vai guardar 5 anos, depois de 5 anos, documentos, alguns papéis, depois de 5 anos não tem mais por que guardar. Conta, hoje em dia, é 1 ano, no máximo 2, tá? Então, agora, por exemplo, eu achei aqui uma carcaça de relógio. Eu vou guardar essa carcaça do relógio porque ela pode ser útil para mim. Tu quer fazer isso? A Cris já revira os olhos quando fala. Tu quer fazer isso? 1 ano. Se em 1 ano você não mexeu naquela carcaça de relógio para fazer o que você falou que ia fazer, jogue fora. Eu falo isso, já vi a galera assim, nossa, vou esvaziar minha casa, né? E eu já vejo as esposas olhando assim, né? O marido, né? Tá 10 anos aquilo lá. Não, mas eu vou usar. Não. Se você essas coisas que eu tô falando, de sucata, né? Em 1 ano você não mexeu, você não usou, joga fora. Quer falar assim? Eu queria saber em relação à conta da luz, Tá, hoje por que a gente guarda? Isso, né? Só que a gente guarda isso porque se em algum período alguém falar que a gente não pagou, a gente vai lá e mostra. Só que o que as empresas, essa pergunta é muito boa. O que as empresas hoje elas são obrigadas a fazer? Elas precisam, essas empresas de água, luz, telefone, contas de consumo, né, que são chamadas. Elas têm que no final do ano, a maioria estão fazendo isso já, emitindo um comprovante anual de todos os seus pagamentos. Então, por isso que assim, em 2 anos você pode guardar, depois daquilo pode jogar fora. Porque, e agora, o que eles estão querendo? Por que eles estão querendo para usar menos papel? Você guarda só aquele comprovante anual. As 12 continhas você pode jogar fora. Entendeu? Aí você tem menos papel lá para guardar. Mais coisa para reciclar. Entenderam isso, pessoal? Isso é uma pergunta importante. Tá? E uma outra coisa. Oi? Pode falar. Uma outra prova, quem usa o online do banco, você paga as contas de água, luz e telefone, ele discrimina. Você tem um relatório do banco que foi pago. Isso. A conta também. Isso também se você paga no banco, né? Se você paga no banco, que é o meu caso, muita gente faz o débito e tal, ou põe para cair, né, automaticamente, né? Fica discriminado. E isso depois é microfilmado. Então o banco ele microfilma todos esses documentos. Eu não acho que é mais microfilme hoje, eu acho que é outra tecnologia. Mas eles armazenam isso daí. Entendeu? Então, benção aí, ó. Libera a gaveta aí. Libera as gavetas. Tiagão. Isso, porque A escritura que ela fez no tabelião, ela continua. Isso. Vai valer na hora de uma transferência. Aquele registro de imóvel, quando você pega uma certidão de registro de imóvel, aquilo vai dar de certidão. Obrigado. O irmão está me ajudando aqui falando que a certidão ela continua valendo, ela não tem validade, mas o papel do registro de imóveis é que tem validade, não é isso? A certidão.
certidão. De 30 dias. Legal. Tá, isso é importante. E até alguns documentos, assim. Só para interessante essa questão também, né? Que eu também ficava assim, pô, cara, eu vou guardar esse negócio, porque se um dia, né, a gente... Primeiro, que algumas dessas contas, elas se tornam se alguém fizer alguma coisa, perde a validade de você querer acionar na justiça, eu acho que de 2 a 5 anos. Você não pode mais pedir na justiça. E outra, se a sua luz está funcionando é porque você pagou. Então eu fico, se alguém falar que eu não paguei no ano passado, daqui a 3 anos atrás, mas por que eu estou com luz ainda? É isso. Mas a gente tem essa coisa, porque a gente está num país que a gente sofre abuso mesmo, então a gente fica com esses cuidados. Mas não precisa ter. Nessa direção não. Tudo bem, pessoal? Tá? Então pensa muito essas coisas assim, eu achei aqui eu tenho aqui um despertador velho que eu quero desmontar. Para ver o coração dele lá dentro depois. Cara, se em um ano você não mexeu naquilo, joga fora. Mas sem dó. Sem dó. Entendeu? Pode jogar fora mesmo. Cida. Quem não mexe, ninguém mexe. Por falta de pé. Aí, tá vendo? Eu tô tentando ser discreto aqui. Eu tenho um quartinho cheio de tranqueira que eu guardo, vou guardar. Então é guardar. Despertador, aqueles aparelhos, tudo que já passaram. Já passou um ano? Ixi. Jogue fora. Jogue fora. Isso é uma benção na sua vida. Se olhar a sua casa, aquele quarto que agora você consegue entrar, é uma benção. Quem mais levantou a mão? Claudete. Carnê de IPTU. Débora. Essa questão do carnê do IPTU é legal guardar. Outra coisa importante guardar é o INSS. Se você paga o GPS, né, paga a guiazinha, é bom guardar, que isso depois pode ser... De vez em quando o INSS tem uns acidentes que perde os dados das pessoas, sabe? Então vale a pena guardar essas coisas. Tá bom? Então assim, evite desordem. Algumas coisas, gente, deu ali um ano, não mexeu... Principalmente essas coisas, eu vou fazer isso depois. Cara, joga fora. Uma regra para roupa. Basicamente a gente pediu em verão e inverno. Então o que eu não usei em estação inteira, passou o inverno inteiro. Eu não usei aquela blusa. Eu não vou usar no inverno e verão também. Então eu já vejo, funciona muito, porque ele vai acumulando. Legal, a irmã está falando sobre a questão da roupa. Se você não usou, porque a estação basicamente é quente e frio, né? Se não usou aquela roupa de frio, não usou nessa, na outra você não vai usar. Então, você dispensa. Essa questão de roupa também é uma questão interessante, porque a gente vive numa sociedade de consumo, isso é muito difícil. Ou você vive nessa forma, que assim, não, eu vou andar fora de moda, ou você vai ter que tomar cuidado com essas coisas. Uma coisa que eu fazia, e a gente é a questão do seguinte, eu engordei. Não, eu vou aguentar essas roupas aqui porque eu vou emagrecer.
Não sei por que vocês estão rindo, cara. Eu vou emagrecer e vou usar de novo. Todo mundo tá rindo porque eu faço isso também, né? Só quem não faz isso é o Luan e a Thaís, né? Porque não engorda, né? Mas é uma questão interessante, cara. Você não vai usar. E, bom, é lógico, se você sabe realmente que você vai emagrecer no próximo mês, coisa e tal, beleza, mas depois de 5 anos você ainda não conseguiu usar aquela roupa, né? Só se for alguma coisa que tu tem que fazer uma operação, né? Aí você tem que emagrecer, aí faz sentido, porque passou a ser um troço urgente, né? Emagrecer é importante, muito importante, mas eu ponho lá, né? Tudo bem, pessoal? Então a questão de evite desordem. Então esses conselhos em relação a jogar coisa fora é para ajudar nessa questão de não ter desordem em casa. Joga fora. Se você não está usando, joga fora mesmo. Tudo bem? Que Deus tenha misericórdia, né? Mas é interessante, por exemplo, o quartinho da bagunça. Não sei se alguém tem isso. Às vezes não é o quartinho, é a gaveta da bagunça, ou é o armário da bagunça, não vai? A casa da bagunça. Né? Pode falar, irmã. Uhum. Então, a irmã está fazendo uma pergunta interessante, né? A pergunta é o que fazer com a Bíblia, né? Por exemplo, essa minha Bíblia aqui, que é a minha Bíblia de estudo, ela já é reencapada. Não sei se aqui em Serra Negra tem alguém que faça esse trabalho, né? Então, assim, às vezes vale a pena você reencapar. Às vezes não tem como você reencapar, né? O meu entendimento é que você deve jogar fora. Dentinho? Né? Assim, o meu cuidado, sabe por quê, irmãos? Esse livro é um livro sagrado para nós. Ele é muito importante. Ele é um livro especial. A gente tem um apego a esse livro pelas transformações que Deus fez na nossa vida através do que nós lemos nele, né? E a gente deve, então, cuidar da nossa Bíblia com muito carinho. A gente deve cuidar dela com muito zelo, tal. Só que, por exemplo, no meu caso, ela fica troncha, mas é por causa do uso mesmo. Por causa do uso, né? Ela tem aqui umas partes aqui que a linhazinha já está aparecendo, né? Então, não é fácil nesse sentido. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte: às vezes não tem o que fazer. Tem algumas pessoas que não tem. Ele até falou, não dá para reformar esse livro aqui, tal. Gente, o que eu não quero é que a gente crie assim um conceito sacrossanto sobre o papel. Esse que é o cuidado que eu estou querendo ter. Eu estou falando com muito respeito com relação a esse livro, entendeu? Na maioria das vezes que a gente puder consertar, vamos consertar. De repente a gente continua usando, a gente doa para alguém e tal. Mas o que a gente deve tomar cuidado é de ficar assim, não, eu vou me apegar como se eu tivesse um ídolo na mão. Então a gente olha com muito respeito, com um profundo senso de reverência para esse livro, mas ele se desgastou. Por exemplo, os antigos eles faziam sepultamento da Bíblia, dos papiros, né? Eles pegavam, botavam em jarros, aqueles que eram muito velhos, já estavam muito gastos, botavam em jarros e sepultavam nas cavernas, como eles faziam com os mortos. Bom, eu não acho que a gente deva lá fazer uma covinha, botar a Bíblia lá dentro, põe uma cruzinha, não
estou dizendo nessa direção, mas eu acho que em algum momento vai ser necessário a gente descartar. E aí vale a pena a gente fazer de uma forma... eu já vi crente queimando aquela Bíblia que ficou tão antiga, não dava mais para consertar. Ele foi lá, agradeceu a Deus por tudo aquilo que ele aprendeu através daquele livro, queimou o livro agradecendo a Deus. Por quê? Porque ele não queria que aquele negócio fosse jogado lá no lixão lá e... Isso, entendeu? Então assim, é mais essa questão aí que vale. Tem gente que fica guardando, né? Guarda aqueles livros. Então assim, vale a pena você pensar como você vai fazer isso. Eu já guardei bastante tempo, mas é desse tipo de Bíblia que as folhinhas elas soltam. Isso, é. E aí não tem como recuperar, foi perdida, foi. Na mão do Renan, da Marcela, às vezes perdida. Uma coisa interessante, por exemplo, é importante, num determinado momento, a gente dar uma Bíblia de verdade para o nosso filho. Uma Bíblia mesmo. A gente sabe que aquela primeira Bíblia ela vai se desgastar, né? Porque ele não tem a maturidade, né? Eu até aconselho uma coisa: a primeira Bíblia do seu filho, se você puder dar alguma coisa com capa dura, é melhor. Mesmo assim vai se desgastar do que você dá com brochura, assim, né? O caso da minha, assim, né? Você dá com a capa mole, desgasta mais rápido essa aqui, né? Então às vezes a criança não tem maturidade, ela vai ter, o livro vai se desgastar mais rápido. Nesses casos a minha sugestão é o seguinte: faz alguma coisa que seja realmente, tem ali um momento ali de gratidão ao Senhor, descarta aquela Bíblia de forma que aquilo não vai ser... Então, essa é a questão complicada, sabe por quê? Uma vez eu ouvi uma história de um cara que pegou a Bíblia, botou num saquinho e jogou no lixo. Diz que o cara do lixão pegou aquela Bíblia e leu e se converteu. Então, qual é o projeto de Deus, né, em toda essa história? Então, acho que às vezes vale a pena. Vai lá, põe no saquinho, põe lá no lixo, na esperança de que aquilo vai abençoar alguém. Aquela Bíblia que te abençoa tanto, né? Então, o que fazer? Aí depende. Oi? Tem biblioteca que recebe, tenta fazer... Tem outras que nem recebem mais, dependendo do estado de deterioração do livro, né? Então, é uma boa pergunta, difícil a resposta, né? Grossa assim, desse tamanho. Também. Ele deu para você. A pergunta dela, né? Tá velha? Tá desgastada? Tá faltando página? Não, de repente fica realmente guardado, né? Aí depende. Esse papel é chamado de papel de Bíblia mesmo. É um papel especial só para impressão da Bíblia, né? Esse papel que a gente tem aqui mais fininho, né? E eu lembro que até algumas décadas atrás o Brasil não produzia esse papel. Todo o papel de Bíblia tinha que ser importado. Imagina. Mas tá bom, pessoal. Deixa eu seguir numa outra parte importante aqui. Evite desordem, acho que já deu. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o que vai jogar fora? Tem coisas que não pode jogar fora nunca. Por mais velho que ele esteja, não jogue ele fora. Não vou dizer o que é. Tá? Aqui, vamos lá. Isso nem ia passar na minha cabeça. Vamos lá. O outro conceito é importante, aí estamos indo para o quinto, já para metade. Não se acanhe de dizer não.
Assim, diga não quando preciso for. Não se acanhe de dizer não. Vamos ler aqui o texto. Vou ler para o pessoal que está em casa acompanhar a gente. De todas as técnicas de ganhar tempo, talvez a mais eficaz seja o uso frequente da palavra não. Aprenda a declinar com tato, mas firmemente, todo pedido que não contribua para atingir seus alvos. Se mostrar que não está procurando fugir do trabalho, mas economizar tempo para executar melhor as tarefas realmente importantes, você terá boas possibilidades de evitar tarefas não produtivas. Não se esqueça de que quem vive preocupado em não ofender as pessoas acaba por viver de acordo com as prioridades delas, né? É lógico, pessoal, que a gente está falando quando você tem autonomia de dizer não, né? Chegar ao teu patrão, ó, faz favor, carrega essa caixa lá para mim. Não, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Tem sim, vai para casa. Essa é a coisa mais importante. Lógico, né, pessoal? Naquilo que você tem a competência, autonomia, autoridade para poder dizer não. Né? Você vai lá, trabalha lá na casa, ó, faz favor para mim, eu gostaria que você varresse aqui a frente da minha casa. Não, porque eu tenho coisas mais importantes. Não, o patrão está falando, você tem que fazer, tá? Nesse sentido. Agora, tem muitas outras tarefas que vale a pena você às vezes falar, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir realizar isso do jeito que tem que ser. Então, eu prefiro não pegar essa tarefa. Tá? Tudo bem, pessoal? Isso é uma questão importante aí. Da gente poder escolher quais são as nossas prioridades, quais são as tarefas que são realmente importantes, tá? Para a gente poder atingir aqueles objetivos que a gente tem que cumprir, tá? Durante o dia. Só toma cuidado às vezes que o pessoal começa a treinar isso aqui bem nas coisas da igreja. Bem no ministério da igreja. Não, eu vou pegar um carro, porque eu quero fazer de uma forma legal o que eu estou fazendo. Às vezes não é isso, às vezes você está querendo botar alguma outra coisa no lugar daquela. Só que às vezes é alguma coisa que não é de Deus, não é um investimento eterno, como a gente falou, né? Então vale a pena tomar esse cuidado. Essa ideia também de se acanhar, de dizer não, às vezes eu até prefiro quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir, não vou dar tempo, não vou dar conta disso. Eu prefiro que alguém fale isso honestamente do que não, deixa que eu faço. Chegar lá não faz. E aí, a pessoa que faz isso, ela incorre em 2 problemas. Quais são? 2 pecados. Vocês não sabem? Mentira. Por que mentira? Tu falou e não fez. Seja o nosso sim, sim, o nosso não, não, e o que passar disso seja de procedência maligna. Então, peraí, eu falei que fiz, falei que ia fazer e não fiz. Gente, isso é uma coisa muito importante. Você falou que ia na casa do irmão. Aí você diz, eu não vou conseguir ir. O que você faz? Dá uma ligadinha para o irmão. Irmão, olha só. Aconteceu uma entrevista aqui, não vou conseguir ir na casa do irmão. Porque ele já libera o irmão para fazer outra coisa. Entendeu? Ou o irmão, ou o cliente, ou qualquer outra pessoa. Né? É difícil quando assim, alguém vai fazer algum serviço lá em casa. Pastor, terça-feira eu vou lá. Aí o que você faz? Você se programa para receber a pessoa. Né? Se for alguém conhecido, aí a gente já dá uma caprichada lá no almoço, né? Beleza. Aí o cabra não vai, ou a cabra não vai. Não. E não liga. Aí você fica o dia todo esperando a pessoa, você perdeu tempo, ele roubou o seu tempo.
Entendeu? Ou ela roubou o seu tempo, porque combinou uma coisa. Aí não é uma expectativa frustrada, aí foi um direito violado, porque houve um combinado. E a palavra do crente, ela tem valor. O crente falou, isso é legal, sabe por quê? Porque quando esse texto fala, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, qual é a lição que ele está dando? É sobre o que ele está falando? Alguém lembra? Não, qual é o contexto sobre o que ele está falando? Sobre juramento. Ele está, na verdade, ele está ensinando o seguinte: o crente não precisa jurar. Ele falou, é um juramento. Se ele disse, é um juramento, se ele não fizer. Entendeu? Quebrou o juramento. Simplesmente, ó, vou na sua casa, não foi, ele quebrou o juramento. Entendeu? É isso que Jesus estava ensinando. Ó, a palavra do crente, ela é muito forte, ela precisa valer, tá bom? Então, quando eu digo sim, quando na verdade era para eu dizer não, e aí eu não fiz o que eu falei, ou o que eu combinei, ou o que eu disse que ia fazer, eu menti. Mas em segundo lugar tem um outro problema. Às vezes, esse problema ele fica mais, ele fica um pouco mais lá no fundo. Por que eu disse sim quando era para eu dizer não? Às vezes eu sabia que eu não ia conseguir. Por que eu disse sim quando era para eu dizer não? E quando eu vivo para agradar as pessoas, agora, eu menti, agrada a Deus? Então eu fiz uma escolha de quem que eu queria agradar mais. Qual que é o nome desse pecado? Temor a homens. Quem eu tenho que temer nessa vida, mais do que qualquer coisa, é o Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que é constante no temor do Senhor. Agora, quem teme os homens cai em ciladas. O provérbio fala isso pra gente. Então, assim, ó, quando eu vou lá e digo sim, quando na verdade era para eu falar não, primeiro, eu minto. E segundo, eu estou demonstrando que pode ser que eu tenha um problema mais profundo que eu tenho temor a homens. Quer falar, Lê? Pode falar, irmão. Exatamente. E aquela questão, às vezes, eu vou até conseguir fazer para a pessoa o que ela pediu, mas às vezes aquilo não era eu estou deixando de fazer alguma outra coisa importante para poder fazer. Realmente, às vezes eu consigo fazer, mas aí eu perdi aquilo que é importante, e às vezes coloquei uma coisa não importante aqui no lugar. Tudo bem? Tá, pessoal? Então, lógico, o nosso desejo não é aborrecer as pessoas, né? Tratar as pessoas, não vou fazer não, porque eu quero agradar a Deus, não quero te agradar. Não é essa a ideia, né? Mas às vezes a gente vai, se eu tenho que optar, eu vou optar. E com carinho, às vezes a gente vai falar, eu quero muito fazer isso, mas eu não vou poder fazer, porque eu já estou totalmente compromissado. Entendeu?
Vamos lá para a igreja, a gente volta, faz a comida junto, né? Tem essas coisas todas, né? Eu admiro muito a Cris nessas questões. Hoje a gente estava falando sobre a questão do tempo, né? E, por exemplo, a gente quer sempre chamar o pessoal para ir lá em casa, sempre tem alguém lá em casa, né? Então o que a gente faz? No caso, mais ela, né? Cara, dá domingo, ela acorda às 6 da manhã. Aí é bom que você corta com aquele cheirinho do feijão, assim, né? Porque tá correndo atrás, já porque ela vai para a igreja. Quando chegar, já tá a maioria das coisas prontas, né? Irmã, Elaine? Lembrando que a vida do crente, na sua grande maioria, né, a gente vai, nós vamos viver perto das pessoas do mundo, nós vamos tem que saber conviver com isso. E falar não é uma coisa assim, crucial em muitas situações. Você vai mostrar uma coisa do Exatamente. A irmã está falando, estou repetindo o pessoal da internet. A irmã está falando que às vezes o maior testemunho é você falar não. Para quem, às vezes, você está demonstrando suas novas prioridades, né? Para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, tu demonstra suas novas prioridades, às vezes, pelos compromissos que você recebe, que você aceita, né? Eu acho legal no texto essa questão, você deve agradecer, seja educado, né? Olha, mas eu não vou poder. Explica a razão, porque você não vai colocar aquilo no seu dia a dia. Isso é muito importante, pessoal, tá? Porque, especialmente no domingo, sabe uma coisa muito legal que eu tenho procurado fazer? Aqui você tem um calendário, tá bom? Você tem um calendário. Eu tenho que explicar porque a galera não vai saber, né? Só que... Isso é um calendário, acreditem em mim pela fé, tá? Calendário de fevereiro. Setembro. Tem 28 só. Né? Tá louco, olha. Próximo ponto é não seja perfeccionista. Calma que a gente chega lá. Cara bom, rapaz. Pensa no seguinte. E pior que nem ia dar certo, e o próximo fevereiro é bissexto, né? Então, às vezes a gente acha que o nosso tempo de domingo é livre. Domingo a gente tem um tempo livre. Essa é uma reflexão interessante. Por exemplo, segunda-feira é minha folga, é meu tempo livre. Entendeu? Então assim, domingo de manhã você tem o tempo livre? Não, cara, você tem o tempo para o Senhor. É livre, você escolheu fazer aquilo, mas não significa que você não tem um compromisso, que você não tem uma atividade. Entendeu? Por exemplo, estou lá segunda-feira, de manhã e de noite, é o dia de brincar com as meninas, né? Eu como pai, eu preciso brincar com as minhas filhas. A gente procura fazer isso outros dias da semana, obviamente, mas na segunda-feira é minha folga, estou em casa. Aí, estou lá brincando com a minha filha na rede de pirata. Toca o telefone, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu vou marcar, não, então estou indo aí, peraí. Eu estou no meio de um compromisso, eu estou numa reunião. É mentira? É mentira? Não, eu estou no meio de uma reunião, isso é mentira? É verdade, eu estou reunido com a minha filha, com a minha família. Por isso que eu vou chegar e vou perguntar, irmão, isso é uma emergência? Se falar sim, é lógico que a gente vai dar tempo. Lógico, né? Porque é emergência. Isso, às 2 da manhã, me liga, pastor, preciso estar um negócio aqui. Eu vou lá, cara. Como eu já fiz outras vezes, os irmãos sabem disso, né? Pastor, eu estou realmente precisando da sua ajuda aqui. Pode ser 3 da madrugada, eu vou, galera.
Eu vou mesmo. Agora, não, pastor, é que eu estava querendo ver um negócio aqui. Irmão, então é o seguinte, amanhã a gente conversa. Porque aí eu não estou nem com a minha agenda, eu já faço de propósito, não levo minha agenda para casa. Eu nem estou com a minha agenda, nem dá para marcar. Eu ligo amanhã para o irmão, pode ser? Porque aquele tempo que eu estou brincando com a minha filha, aquilo é uma tarefa muito importante. Pode não dar dinheiro nenhum agora, mas aquilo ali é um investimento no seu filho, que você precisa fazer. Entendeu? Estou eu lá na areia, brincando na areia lá com as meninas. Cara, eu vou fazer isso, porque é um compromisso que eu tenho. Domingo de manhã. É a mesma coisa como se fosse assim, ó, eu estou marcado para ir lá na casa da irmã Deise. Terça-feira de manhã eu vou na casa da irmã Deise e do irmão Carlito. Aí o Eli liga para mim e fala assim, pastor, vem aqui em casa aqui, porque a gente vai assistir um negócio aqui, a gente come um churrasco. Aí eu ligo para a irmã Deise, eu não vou na tua casa não, eu vou lá no Eli. Posso fazer isso? Por que eu não posso? Eu já tenho um compromisso, pessoal. Você só desmarca alguma coisa que vier de uma ordem muito emergencial. Se for uma coisa assim, que aí você desmarca. Mas simplesmente ter comunhão é importante, mas eu já tenho um compromisso naquele horário. Então, ó, domingo de manhã eu já tenho um compromisso naquele horário. Como na segunda-feira de manhã e na segunda-feira à noite eu tenho um compromisso naquele horário com as minhas filhas. Entendeu, pessoal? É legal, sabe por quê? Você encarar essas coisas, mesmo que elas sejam livres, mas como compromissos, porque você prioriza aquilo que é primeiro. Embora seja uma incoerência, mas a sociedade ela tem priorizado aquilo que não é primeiro. A incoerência com a própria palavra. Né? Tudo bem, pessoal? Cuidado aí que a gente tem que ter. Né? Então, diga não quando preciso for. Às vezes na nossa agenda, o que vai facilitar a gente a dizer não é porque, olha, eu já tenho um compromisso naquele momento, eu não vou poder assumir essa tarefa agora, esse trabalho agora. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, às vezes a questão vai ser essa mesmo. De, olha, aqui eu tenho um compromisso no domingo de manhã e domingo à noite. Domingo de manhã e à noite, domingo de manhã e à noite, eu tenho compromisso. Então eu não vou pôr nada naquela hora. Por exemplo, eu vou receber a Bianca lá em casa. Ela gosta de comer vatapá. Dá trabalho fazer vatapá, né? Aí não, mas aí ela vai almoçar comigo no domingo. Então, domingo de manhã, eu não vou para a igreja para fazer o vatapá. Cara, eu não posso porque eu já tenho um compromisso. E a pessoa com a qual eu me comprometi é uma pessoa muito importante, né? É um desrespeito, desmarcar com essa pessoa tão importante, esse compromisso, para fazer o vatapá da Bianca. Fez sentido, pessoal? Então é assim que a gente vai ficar mais fácil para a gente não colocar coisa nesses horários que são de Deus, que são para Deus, que a gente está se dedicando para isso. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? A gente precisa encerrar. Vamos orar então, irmãos, pedindo que Deus nos abençoe, para que a gente possa usar o tempo que Deus nos deu da melhor forma possível, de forma que a gente possa apresentar esse recurso tão precioso, dizendo, Senhor, fiz o melhor que eu pude. São essas coisas que eu adquiri com o tempo que o Senhor me deu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de podermos fazer essas reflexões. Ajuda, Senhor, a gente a usar melhor o tempo, de forma que a gente glorifique mais e que a gente realmente possa fazer aquelas coisas que valem a pena na vida. Obrigado a Deus pela vida do teu povo. Continua conosco, abençoando as atividades que temos hoje. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.